professor de Geografia. Vamos dar continuidade aí no conteúdo do 7º ano. Na última aula nós aprendemos um pouco sobre pecuária e nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre os solos. Os solos são utilizados principalmente, na agricultura, a nossa principal fonte de alimentos. A definição de agricultura: atividade que tem por objetivo a cultura do solo para produzir vegetais úteis ao homem. Então, o cultivo aí é realizado através do solo, e esse solo, com a finalidade aí de ser utilizado na agricultura, ele tem que passar por um processo de preparação. Na imagem ao lado, a gente pode verificar um solo sendo preparado, com maquinário ou diretamente aí com a mão de obra humana. Se não se utiliza as técnicas adequadas para o preparo do solo, a gente tem um processo aí de perda, dos seus nutrientes, principalmente. Vamos falar já sobre os nutrientes do solo. O uso também não adequado do solo traz aí impactos ambientais. O conteúdo vocês podem verificar na apostila, na página 212. Vamos ler a definição do que é solo. A camada superficial das terras emersas do planeta, com espessura que varia de alguns centímetros a alguns metros. O solo ele é composto por partes sólidas, líquidas e gasosas. Nele contém também materiais minerais e orgânicos. Vamos falar em um processo denominado de intemperismo. O solo ele é produto desse processo de intemperismo. O que é intemperismo? Vamos ver aqui a definição. São processos mecânicos, químicos e biológicos que ocasionam a desintegração e a decomposição das rochas. Nós temos aqui uma imagem que ilustra um processo aí de intemperismo. Diversos fatores podem provocar isso, como o relevo, o clima, o bioma, de que forma? Chuva, vento, os animais, os rios, Todos esses fatores podem influenciar aí nos aspectos do solo, nas suas formas, até mesmo na sua degradação. Vamos conversar um pouco agora acerca do uso do solo. É sobre o solo que nós caminhamos, é sobre o solo que nós construímos nossas casas, é sobre o solo que nós cultivamos também os vegetais que nós utilizamos para a nossa alimentação. Através do solo nós obtemos matérias-primas, fontes de energia, como o etanol, por exemplo. Nós temos a ilustração aqui de um canavial de cana-de-açúcar. O etanol, que é um combustível utilizado nos carros, por exemplo, ele é derivado da cana-de-açúcar. O principal uso do solo é para a agricultura. Para que o solo seja utilizado na agricultura, ele tem que ter fertilidade, ele tem que ser um solo fértil. Vamos conversar um pouco aí sobre o perfil do solo. Nós temos essa imagem, vamos olhar aqui o perfil do solo. A parte superior, que é denominada de humus, é aqui que estão os principais nutrientes do solo. Mais embaixo, solo arável, subsolo e a rocha matriz. Esse conteúdo vocês podem visualizar também na página 213 da apostila. Na superfície, que é o humus, é a parte que é rica em matéria orgânica e vegetal, porque é onde circulam os animais, é onde estão os vegetais e é onde acontece também aí o processo de decomposição dos materiais de origem vegetal e animal. É a parte com a coloração mais escura, tem a intensa atividade biológica e de minhocas, formigas, outros insetos e micro-organismos. É a parte que é fértil, que possui os nutrientes necessários para as plantas, para os vegetais.
Então, a camada humus e a do solo arável, que é essa segunda camada, são as mais importantes aí para a agricultura. A gente falou que para ter agricultura, para se utilizar o solo, para a agricultura ele tem que ser um solo fértil, né? Então, se ele tem que ser um solo fértil, ele tem que ser um solo bom. O que a gente pode considerar que é um solo bom? Um solo bom é um solo fértil. Nesse tipo de solo tem que ter esses 13 elementos que nós vamos verificar agora. 6 desses 13 elementos são denominados de macronutrientes. São eles o nitrogênio, o fósforo, o potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E os outros 7 são denominados de micronutrientes. São ferro, manganês, zinco, boro, cobre, cloro e molibdênio. A ausência de qualquer um desses nutrientes pode promover aí, né, pode impactar no crescimento comprometido da vegetação. Nós temos aí a definição de matéria orgânica em decomposição, né, ela é fundamental, é o adubo natural, né, que é o humus, né, que é aquela parte superior do solo que nós acabamos de ver na imagem anterior. Continuando aí o conteúdo, na página 214, nós vamos falar a definição de compostagem. A compostagem ela é produto da ação humana, é uma forma de preparar um fertilizante natural, que é o humus, a partir de resíduos orgânicos. Naturalmente, os animais, as vegetações, as folhas, elas passam por um processo de decomposição ali no solo. A compostagem nada mais é do que a ação humana na criação aí desse produto. Então, não tem qualquer forma de produto químico, é um adubo natural. Independente se um solo é considerado fértil ou infértil, é necessário que ele seja adubado. Após um período de plantação, a vegetação que esteve ali durante aquele período, ela provavelmente consumiu boa parte desses nutrientes, então esse solo precisa ser preparado novamente, ele precisa ser adubado novamente para passar por um outro processo aí de plantação. Página 216, nós vamos falar sobre o bom uso do solo. Um solo preservado, ele é um solo que tem mais produtividade aí para o produtor. Ele tem um custo, né, para ser conservado, tem um custo, para ele ser recuperado também tem um custo, né? O custo da conservação é menor do que o custo da recuperação. Então, o bom uso aí do solo, ele passa por técnicas que são técnicas conservacionistas, que são técnicas que visam conservar o solo, tá? Isso é diferente de técnicas conservadoras, nós vamos falar já sobre as técnicas conservadoras. Então, as técnicas conservacionistas são as técnicas que visam conservar o solo. Cada solo tem característica única, que são as características químicas, físicas, biológicas e morfológicas. Então, um tipo de solo de uma determinada região de um país, de um estado, muda. Vamos falar agora de algumas técnicas agrícolas. Página 216 ainda. Vamos falar da curva de nível, como a gente pode verificar nessa imagem, né? Como se fosse aí um terreno inclinado, é uma espécie de escadaria, né? A gente pode verificar. Qual o objetivo da utilização dessa técnica? Diminui a erosão, né? E a perda de nutrientes do solo e controla o movimento das águas, pois com a chuva, né? Com a precipitação, a tendência da água é que ela desça, né? Até a base. Né? Com as curvas, a água ela consegue ficar parada aí nessas curvas, o que consegue aí uma melhor irrigação e a preservação dos nutrientes. Porque com a descida também da água, acaba levando também para baixo os nutrientes desse solo. Página 217, outra técnica agrícola utilizada, vamos falar aí da rotação de cultura. É uma técnica que é utilizada mundialmente, ela surgiu na Europa no século XI, ela é ideal para pequenas propriedades, né? E no que ela consiste? A cada período promove-se a rotatividade, né, da plantação. Nós podemos verificar aqui na imagem uma plantação de milho, aqui uma plantação de soja,
aqui um pasto e aqui uma área de descanso. A cada determinado período promove-se a rotação. O milho será plantado onde está a soja onde está o pasto vai para a área de descanso e aonde estava o milho passa a ser a área de descanso. Essa técnica permite uma melhor utilização aí da riqueza dos nutrientes do solo, porque é uma técnica, né, conservacionista, e ela tem aí o menor custo, né, não tem um custo caro. Vamos falar aí da adubação orgânica na página 217, daquela imagem que a gente viu no começo, né, das partes do solo, né, menos de 5% do solo é de humus. Nós podemos ver aí os benefícios da adubação orgânica, que é a adubação que não contém qualquer produto químico, né, aumenta a quantidade de humus ou repõe. Ela tem um custo baixo, o adubo mineral ele tem um custo maior. E através de dois métodos mais importantes. O adubo vegetal, que é os restos de vegetais picados e são expostos à umidade e ao calor do sol por um determinado período, e depois, né, o produto disso é jogado ao solo. E temos depois o adubo composto, que ele é semelhante ao adubo vegetal, só que a ele, né, adiciona-se o esterco. Nós vamos ver uma imagem agora, né, do esterco, que é normalmente um produto de origem animal, mas o esterco também pode ser um produto de origem vegetal. Página 217, vamos falar aí dos problemas na ocupação do solo. Pode acontecer a degradação, que é a deterioração ou desgaste das suas características naturais, através de diversos processos. Quais são esses processos? Erosão, destruição da matéria orgânica, compactação, a redução dos nutrientes e a poluição, sobretudo através de adubos químicos e pesticidas, que é muito utilizado aí na agricultura. Nós temos aqui o exemplo, né, de adubos químicos. A maioria dos métodos agrícolas tradicionais, eles são prejudiciais ao solo. Na página 218, vamos falar da queimada, que é uma das técnicas agrícolas conservadoras. Tá? Não são conservacionistas, é importante a gente fazer essa diferenciação. Conservadoras porque são tradicionais, ela é utilizada para desmatar a área na qual se pretende plantar. Ela facilita o crescimento do pasto em área para pecuária extensiva. Isso tem acontecido, por exemplo, na região da Amazônia, né? na expansão aí das fronteiras agrícolas. Os grandes proprietários de terra têm aí utilizado da queimada para devastar parte da floresta amazônica para utilizar essa região, né, para a pecuária, né, que é uma atividade econômica e de exploração dos animais. O calor advindo da queimada, ele retira a umidade, queima os nutrientes e mata os animais e os micro-organismos. Aqui na página 218 a gente pode verificar nessa imagem um processo de erosão. É quando o terreno, após a colheita, ele é abandonado sem nenhuma cobertura vegetal ou em plantios de áreas de grande inclinação. A intensificação da erosão provocada por chuvas e enxurradas, né, como aqui a gente pode verificar, provavelmente um processo erosivo aí provocado por chuva ou enxurrada. Milhões de toneladas de solo são perdidos todos os anos nesses processos erosivos. A retirada da cobertura vegetal do solo intensifica, né, o processo de erosão, porque com a retirada da vegetação o solo fica exposto aos ventos e à chuva. A gente pode verificar aqui os diferentes graus de erosão. A gente verifica aqui em que a cobertura do solo está totalmente preenchida, né? É quase inexistente, o processo erosivo nas pastagens é baixa. No cafezal é média, porque há áreas em que o solo está exposto, e quando não tem nenhum tipo de plantação, o processo erosivo aqui é muito alto. Pessoal, na próxima aula nós vamos continuar falando aí, de alguns processos, como a lixiviação, né? Então, as dúvidas que vocês tiverem acerca desse conteúdo podem ser tiradas aí nos grupos do WhatsApp com os tutores. Tenham bons estudos, a gente continua o conteúdo na próxima aula.